Imagine um universo onde o próprio tecido da realidade é uma ilusão criada por um ser imperfeito e arrogante, oculto nas sombras das antigas tradições. Um cosmos onde o Criador não é um Deus benevolente, mas uma entidade nascida de um erro cósmico, lançando nossa existência em uma eterna batalha entre luz e trevas. Bem-vindo ao enigmático mundo da mitologia gnóstica. Eu sou Nyx, a deusa da noite, e hoje vamos desvendar os mistérios de Yaldabaoth, do Demiurgo, e conhecer melhor o gnosticismo. No âmago das narrativas gnósticas, existe uma história profunda e inquietante. Para compreender Yaldabaoth, primeiro devemos mergulhar nas origens do gnosticismo, um antigo movimento filosófico e religioso que floresceu nos primeiros séculos da era cristã. Derivado do termo grego gnosis, que significa conhecimento, o gnosticismo busca uma compreensão esotérica e profunda da divindade e da realidade, acreditando que este conhecimento secreto pode libertar as almas da prisão do mundo material, há muito tempo sufocada pelas vozes dominantes. O gnosticismo floresceu nos primeiros séculos da era cristã, oferecendo uma perspectiva alternativa e esotérica sobre a divindade e a realidade. Contudo, essas ideias foram consideradas perigosas pelas autoridades religiosas, levando a uma perseguição implacável que tentou apagar sua existência. Por séculos, os ensinamentos gnósticos permaneceram ocultos, até que, em 1945, um camponês egípcio descobriu a biblioteca de Nag Hammadi. Enterrados nas areias do tempo, esses manuscritos antigos revelaram textos gnósticos que lançaram nova luz sobre esses mistérios esquecidos, incluindo evangelhos e escritos que haviam sido suprimidos pela ortodoxia dominante. Segundo a mitologia gnóstica, o universo não foi forjado por um Deus pleno de sabedoria e bondade, mas por Yaldabaoth, uma entidade imperfeita e arrogante. Nas profundezas do Pleroma, o reino da plenitude divina, Sofia, uma das emanações do Ser Supremo, o Mônada, em seu desejo de compreender o incognoscível, gerou Yaldabaoth sem o consentimento das outras entidades divinas. Este ato solitário resultou em uma criação imperfeita, repleta de ignorância. Isolado e inconsciente de sua verdadeira origem, Yaldabaoth proclamou-se o Deus Supremo. Com seu conhecimento limitado, moldou o mundo material, a nossa realidade, repleta de imperfeições e sofrimentos. Assumindo o papel do Demiurgo, ele criou os arcontes, seres que governam os aspectos do mundo físico e mantêm as almas presas na ilusão material, afastando-as de sua verdadeira essência divina. Diferente de outras narrativas de criação, onde o Criador é benevolente, o mito gnóstico apresenta um contraste marcante. Um universo criado por um ser defeituoso, destacando a tensão constante entre o material e o espiritual. Esta perspectiva desafia nossa compreensão da realidade, convidando-nos a buscar verdades ocultas além do tangível. Yaldabaoth é frequentemente representado como uma serpente com cabeça de leão, símbolo de poder e corrupção. Sua arrogância e ignorância o tornam um governante tirânico, mantendo a humanidade sob um véu de ilusões. Os arcontes, seus servos, reforçam essa dominação, influenciando e manipulando a percepção humana para mantê-la distante do conhecimento gnóstico que poderia libertá-la. Mas como escapar deste labirinto de enganos? Os ensinamentos gnósticos oferecem um caminho. Através da busca pelo conhecimento secreto, a gnose, podemos despertar para nossa verdadeira natureza divina.
Este despertar exige introspecção profunda, superando as ilusões impostas pelo demiurgo e seus arcontes. É uma jornada de retorno ao pleroma, reconectando-se com a plenitude e a luz. Sob o véu das eras, diferentes caminhos gnósticos se entrelaçam, cada um revelando facetas únicas da busca pela verdade oculta. Vejamos alguns deles. Valentinianos. Fundada por Valentim no século II, essa escola gnóstica é uma das mais proeminentes e influentes. Os valentinianos desenvolveram uma complexa cosmologia, onde o pleroma é habitado por 30 éons, pares de entidades divinas que emanam do Mônada Supremo. A queda de Sofia e a subsequente criação do mundo material por Yaldabaoth são centrais em seus ensinamentos. Eles enfatizavam a importância do conhecimento interior para a salvação e acreditavam que apenas uma elite espiritual poderia alcançar a gnose completa. Setianos. Essa tradição centra-se na figura de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, considerado pelos setianos como o progenitor de uma linhagem espiritual especial. Eles viam Sete como um salvador e portador de sabedoria, destinado a guiar a humanidade de volta ao pleroma. Seus textos exploram profundamente a cosmologia gnóstica, a natureza da divindade e a estrutura dos reinos celestiais e materiais. Basilidianos. Fundada por Basílides de Alexandria, essa linha gnóstica desenvolveu uma cosmologia complexa, envolvendo 365 céus, cada um governado por uma ordem de anjos. Basílides ensinava que a salvação vinha através do conhecimento secreto revelado por Cristo, que era visto não como um ser humano, mas como uma manifestação divina que não sofreu realmente na cruz, mas apenas aparentou sofrer. Ofitas. O nome deriva de Ophis, a palavra grega para serpente. Os ofitas reverenciavam a serpente como símbolo de sabedoria e iluminação, reinterpretando a narrativa do Jardim do Éden. Para eles, a serpente era a portadora do conhecimento que libertaria a humanidade da ignorância imposta pelo demiurgo. Seus rituais e símbolos estavam profundamente ligados à figura da serpente como emblema de revelação. Marcionitas. Seguindo os ensinamentos de Marcião de Sinope, embora nem sempre classificados estritamente como gnósticos, eles compartilhavam ideias similares. Marcião propôs uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento, visto como um demiurgo vingativo, e o Deus amoroso revelado por Jesus Cristo. Ele rejeitava completamente as escrituras hebraicas e elaborou seu próprio cânone, enfatizando a graça e o amor divino. Maniqueísmo. Fundada por Mani no século III, essa tradição sincrética combinava elementos do gnosticismo, cristianismo, zoroastrismo e budismo. O maniqueísmo apresentava um dualismo cósmico entre os reinos da luz e das trevas, com a humanidade presa na luta entre essas forças. A salvação era alcançada através do conhecimento e da prática ascética, liberando a luz interior da prisão material. Mandeísmo. Uma tradição gnóstica que sobrevive até os dias atuais em pequenas comunidades no Oriente Médio. Os mandeístas reverenciam João Batista como seu principal profeta e enfatizam rituais de purificação através da água. Sua cosmologia detalhada descreve uma série de mundos celestiais e seres luminosos, e a alma humana é vista como uma centelha divina, buscando retornar ao reino de luz. Movimento gnóstico de Samael Aun Weor. No século XX, o gnosticismo encontrou uma nova expressão através dos ensinamentos de Samael Aun Weor, pseudônimo de Victor Manuel Gomes Rodrigues. Nascido na Colômbia em 1917, Samael
fundou o movimento gnóstico universal, buscando revitalizar e tornar acessíveis os conhecimentos esotéricos para o público contemporâneo. Sua abordagem sincrética integra elementos de diversas tradições espirituais. Cada uma dessas linhas gnósticas oferece um caminho único através do labirinto da existência, revelando diferentes aspectos da jornada espiritual em direção ao divino. Enquanto todas compartilham a ideia de um mundo material criado por um ser imperfeito, as narrativas variam em detalhes. A quantidade de Aions, a natureza dos arcontes e as histórias de entidades como Sofia e Yaldabaoth diferem entre as tradições. As maneiras pelas quais a salvação é alcançada, soteriologia ou doutrina da salvação, variam. Algumas escolas enfatizam o conhecimento esotérico, outras destacam práticas ascéticas, rituais específicos ou a intervenção de figuras salvadoras. Os rituais podiam incluir batismos, refeições sagradas, hinos e invocações. Cada linha possuía seus próprios textos e evangelhos, muitos dos quais foram descobertos em Nag Hammadi. Esses escritos oferecem visões distintas sobre a natureza de Deus, do universo e da alma humana. Durante os primeiros séculos, os gnósticos enfrentaram intensa perseguição. Suas ideias, consideradas heréticas pelas autoridades religiosas emergentes, ameaçavam a ortodoxia cristã em formação. Textos foram queimados e seguidores do gnosticismo foram silenciados ou expulsos. Mas a chama do conhecimento oculto não se extinguiu completamente. Avançando para a Idade Média, encontramos os cátaros, um grupo que floresceu no sul da França e em partes da Itália. Também conhecidos como albigenses, os cátaros compartilhavam crenças semelhantes às dos antigos gnósticos. Eles promoviam um cristianismo dualista, acreditando em dois princípios fundamentais: um Deus bom e espiritual, e um princípio maligno responsável pela criação do mundo material. Para eles, o mundo físico era uma prisão, e a alma humana buscava retornar ao reino espiritual de luz. Essa visão desafiava diretamente a doutrina da Igreja Católica, que via o mundo material como criação de um Deus benevolente. Considerados hereges, os cátaros tornaram-se alvo da Cruzada Albigense no século XIII, uma campanha militar lançada pela Igreja para erradicar a heresia no sul da França. O conflito foi brutal e implacável, resultando em massacres e na quase completa destruição dos cátaros. A famosa frase "mate todos, Deus reconhecerá os seus" ecoa a severidade dessa perseguição. A história de Yaldabaoth e do Demiurgo não é apenas um mito antigo, mas uma poderosa metáfora da condição humana. Representa a luta interna entre a ignorância e a sabedoria, o ego e a essência divina. Convida-nos a questionar as aparências, a desafiar as estruturas que nos aprisionam e a buscar a verdade oculta nas profundezas de nós mesmos. Moral da história: nenhuma verdade fica oculta para sempre, pois se as areias do tempo derrubam até mesmo montanhas, o que dizer das muralhas da mentira? Vamos para a carta de mistério de hoje. No coração da antiga Alexandria, um manuscrito perdido do gnosticismo foi escondido em um templo. Disse que ele contém segredos sobre a natureza da realidade e a busca pelo conhecimento divino. Para encontrá-lo, você deve desvendar o mistério de um famoso filósofo grego que influenciou o pensamento gnóstico. Quem foi esse filósofo que acreditava que o conhecimento era a chave para a salvação e que a realidade material era uma ilusão? A. Platão. B. Aristóteles. C. Epicuro.
D. Sócrates ou I. Pitágoras? Se você respondeu Platão, parabéns! Com sua teoria das ideias, ele acreditava que o mundo material era apenas uma sombra da verdadeira realidade, que é acessível através do conhecimento e da razão. Essa ideia influenciou profundamente o gnosticismo. Espero que tenham gostado desta reedição do nosso primeiro vídeo sobre Yaldabaoth, o demiurgo e o gnosticismo. Se você quiser saber mais sobre esses mitos, sobre as várias ramificações desses ensinamentos, ou tem alguma observação, deixe nos comentários. Queria agradecer a todas as contribuições que recebemos de vocês, em especial ao Marco Silva por sua generosa ajuda. Muitíssimo obrigada. Queria agradecer também as cartas que recebo pelo Correio da Noite. Caixa Postal 48343, CEP 03512-970 São Paulo, capital. O Marcos me mandou também seu trabalho interessantíssimo com a geometria sagrada, e logo teremos um vídeo sobre o assunto. Espero mais correspondências de vocês, amigos. Fico muito feliz. Se quiser contribuir com o canal, leia o QR Code ali em cima, ou clique nos links da descrição e do primeiro comentário fixado. Você pode também usar o botão Valeu Demais aqui no YouTube. E já sabe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui tem mais 2 vídeos especiais sobre gnosticismo para você explorar. E, como sempre, fiquem bem, sob o véu da noite.